Paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo traz um recado hoje para a gente. Aquele dia que você cometeu um pecado, que você cometeu um adultério, que você caiu, o diabo todos os dias lembra você disso. Mas o Espírito Santo fala bem assim: aquela queda sua não vai definir a sua história. O dia que você caiu não define a sua história, não define a sua vida. Davi, ele cometeu um adultério. Davi, ele cometeu um adultério em um único dia, mas aquilo não definiu a vida dele. Davi foi o segundo coração de Deus. Moisés, ele cometeu um assassinato, mas aquilo não definiu a vida de Moisés. Moisés, ele foi o quê? Um libertador do povo de Deus. Moisés foi aquele homem que trouxe a lei de Deus para mim e para você. Pessoas vai estar o quê? Decretando a sua ruína, decretando a sua queda, acusando você. Pessoas jogam balde de água fria na sua vida. Mas Deus, ele coloca um ponto final. Deus, ele reescreve uma nova história. Deus, ele vem com a coluna de fogo tirando esse balde de água fria que as pessoas jogou na sua vida. O diabo todos os dias traz essa acusação para você, definindo a sua vida. Mas Deus traz esse recado hoje para você. O Espírito Santo hoje fala para você que você caiu, o que você cometeu não vai definir a sua vida. Moisés, ele cometeu um adultério, ele matou um homem, mas Deus foi lá e reescreveu a história dele. Davi, ele cometeu um adultério, mas Deus foi lá e reescreveu a história. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Pega esse recado que o Espírito Santo está trazendo para você. Hoje o Espírito Santo traz para a gente, em Provérbios capítulo 6, versículo 6, é uma palavra muito conhecida, mas o Espírito Santo traz aqui para a gente pontos que passam despercebidos na nossa vida. Fala bem assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e seja sábio. Aqui o Espírito Santo traz para a gente uma lição de observar. O Espírito Santo fala para a gente observar a formiga. Se a gente for analisar a formiga, ela trabalha e ela vive o quê? Atos dos apóstolos. Um ato de quê? De comunhão. Um ato de quê? De simplicidade. Um ato de parceria. E hoje nós vivemos o quê? Um ato de imparceria. Nós vivemos o quê? O eu, e esquece dos outros. Então o Espírito Santo traz para a gente essa lição primeiro. A segunda lição que o Espírito Santo fala para a gente é a qual aqui? Ó? Versículo 7. O qual não tem superior, nem oficial, nem dominador. Que significa o quê? Líder, chefe e governador. Ela não precisa de ser mandada. Ela já sabe o que tem que fazer e faz. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O interessante é que Paulo fala bem assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pego e faço. Paulo está falando isso não para passar a mão na nossa cabeça. Mas Paulo fala isso como o quê? Como um ser humano. E o interessante é que fala bem assim para a gente analisar as formigas. E se a gente for analisar a formiga, a gente hoje vivemos de formas que a gente não analisa a formiga. A formiga, ela trabalha em coletivo. E a gente está vivendo contra a palavra. Paulo fala bem assim: leva os seus problemas para a igreja. Divide as suas dificuldades com os seus irmãos. E hoje nós estamos fazendo isso? Hoje nós estamos levando os nossos problemas para a igreja que é eu e que é você? Não, hoje está tendo uma disputa. Disputa de quê? De quando chega no templo mais bem vestido. Disputa de unção. Disputa de sabedoria. Disputa de quem tem uma comunhão como é falada com Deus. Mas o interessante é que primeiro Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, fala que a gente não é de quê? De falar. Mas sim de quê? De atitudes. Paulo fala isso. Não é por muito falar, mas sim a sua atitude que vai definir se você tem uma relação com Deus ou não. Então o Espírito Santo traz essa lição para a gente. E o interessante é que o Espírito Santo também fala de preguiça. Se você anda mal arrumado, não é sinônimo que você não tem recurso financeiro. É uma preguiça. Se o seu cabelo anda, vamos dizer assim, bagunçado, não é sinônimo que o seu marido não pode te dar um dinheiro, mas é sinônimo de preguiça. Antigamente, tinha esses produtos? Não, mas antigamente a mulher ia ali na vizinha, pedia uma babosa, passava, limpava, lavava o cabelo. Antigamente,
não tinha um alicate, mas tinha um palito. Se não tinha um palito, ele ia no pé de limão, tirava um espinho ali e limpava a unha. O homem, por muitas vezes, não ia sequer num barbeiro, mas o homem ia ali, limpava sua barba, penteava o cabelo. Então você andar feio não é sinônimo de pobreza, é sinônimo de preguiça. A sua casa andar suja não é sinônimo que é uma casa simples, mas é sinônimo de uma casa que você tem o quê? Preguiça. O Espírito Santo fala de preguiça. Se você hoje anda aí pedindo ajuda um e outro, beleza, as pessoas vão te ajudar. 1, 2, 3 vezes, mas a 4ª vez, até hoje você não arrumou nada. É preguiça. Vai arrumar um biquinho. Arruma um lote. Se você não quer capinar um lote, eu compreendo você, eu vou te entender. Porque muitas vezes eu coloco como mim também, eu acho que eu não faria. Então por isso que eu vou falar para você que eu posso imaginar você. Mas veja bem, você pode ir no supermercado e pegar com um único R$10 e comprar 10 águas. Vai no sinal, vende ela por R$2, você fez R$20. Você está sendo sábio. E o interessante é que a palavra fala bem assim, no versículo 8. Preparando do verão o seu pão. No inverno, ela faz o quê? Ela junta. O inverno significa dificuldades. O inverno vai representar, no nosso dia de hoje, o quê? Uma pobreza. Um desemprego, melhor dizendo, não é a pobreza. O desemprego. Uma enfermidade. Uma separação, uma dor. Mas o interessante é quando você trabalhou, você não juntou para quando chegar o desemprego, você ter como adquirir pelo menos o quê? O arroz, o feijão dentro de sua casa. Muitas vezes você está trabalhando o mês todo, mas chega no final do mês, você não tem dinheiro para comprar um pão, para pegar um ônibus, para comprar um remédio para dor de cabeça. Você não está sendo sábio, você não está observando a formiga. O Espírito Santo, o interessante é que Jesus nos ensina até a administrar a nossa vida e os nossos bens financeiros. Porque Deus tem o quê? Prazer na nossa prosperidade, como o Espírito Santo nos falou no livro de Salmos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então o interessante é que o Espírito Santo hoje está trazendo para a gente um conselho, para a gente observar a formiga, observar a natureza. A cigarra, ela canta até morrer no inferno. Há pessoas que estão cantando demais, mas estão morrendo. Há pessoas que pegam o seu salário no início do mês, fazem uma churrascada. Não que você não tem que fazer um churrasco, mas você tem que pensar no final do mês. Então, essa lição que o Espírito Santo traz para a gente observar a formiga, para a gente viver em coletivo como a formiga vive. E o interessante é que a formiga não tem líder, chefe e nem governador. Mas a formiga, ela faz o que tem que ser feito. E nós temos hoje o Espírito Santo que nos orienta, que nos ensina, que nos dá força. E muitas das vezes nós estamos deixando de ser sábio com isso tudo que o Espírito Santo faz para a gente. Essa é a lição que o Espírito Santo traz para a gente hoje. Muitas das vezes o que acontece na sua vida é preguiça. É preguiça. Então hoje o Espírito Santo fala para você, levanta, sacode essa poeira. Pede ao Espírito Santo força, como fala em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. É o Espírito Santo que vai te dar força. Sozinho, meu irmão, eu falo para você, a gente não consegue. Sozinho, todos os dias, se você for analisar, a gente pensamos em algum momento da nossa vida em parar, em desistir, em chutar o balde. Muitas vezes dá a preguiça, é o comodismo. Mas o Espírito Santo fala para a gente, eu te dou força. Eu te levanto, eu te coloco de pé, eu te dou para você o quê? Uma sabedoria que muitas pessoas vão admirar, como deu para Salomão. Qual a diferença de Deus ter feito aquilo com Salomão e não fazer para mim e para você? A palavra fala que Deus não faz exceções de pessoas, mas a Bíblia fala que a sabedoria que Deus deu para Salomão, outro homem não vai ter. Por que não vai ter? Aquela sabedoria só foi para Salomão. Mas a sabedoria que Deus pode te dar hoje pode ser superior à de Salomão. Então, meu irmão, é isso a lição que o Espírito Santo traz para a gente. Deus, o que Deus pediu para você fazer, Deus não vai pedir outra pessoa. O que Deus pediu para Jeremias fazer, Deus não pediu para Isaías.
O que Deus pediu para Isaías, Deus não pediu para Oséias. O interessante é que Deus falou para todos os profetas, mas só um Deus falou bem assim: prega durante um certo tempo pelado. Essa pessoa foi quem? Isaías. Vê se Deus pediu para outros. Não. Então, Deus hoje tem uma definição na sua vida que é só você. Deus hoje tem uma história para escrever que é sua. Não olha para a história dos outros. Não tenta copiar os outros. Copia Jesus. A Bíblia nos ensina a ser imitador de Jesus. Tudo vai bem. Amém, meu irmão? Receba Jesus como Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Eu convido você para receber não uma religião, mas sim Jesus. Se você precisa de um caminho, Jesus é o caminho. Olha para você ver como que Jesus se apresenta tão simples na nossa vida. Se você está com sede, Jesus é a água. Você lembra quando Jesus, eu falo lembra, porque você pode ter já visto um filme, assistido um filme, melhor dizendo, assistido desenho, quando aquele soldado enfiou em Jesus uma lança, saiu de que lá de dentro? Água. E saiu sangue. A água, é essa água hoje que nós estamos precisando, que é o Espírito Santo. O mundo hoje está faltando pessoas cheias do Espírito Santo. Então hoje você pode ser cheio do Espírito Santo pegando essa água, que é o Espírito Santo, na sua vida. Se você está precisando de uma porta, Jesus é a porta. Se você precisa de cura, Jesus é a cura. Eu não sei o que você está precisando, mas tudo Jesus tem na sua vida. Tudo Jesus pode fazer para você. Tudo Jesus hoje pode colocar você vamos dizer assim, um vigor, uma força, um bem para você. Amém, meu irmão? Jesus abençoe você. Um forte abraço para você. Um ótimo fim de sábado e um ótimo domingo. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã o Espírito Santo fala para a gente uma palavra. Eu convido você para estar ouvindo essa palavra. Vai ser uma surpresa muito bacana.